e a gente vai entrar nesse tema agora, sobre o Zico. Ele tem razão, a tendência do Brasil, quando enfrenta os europeus, é tomar aquela pancada, apanhar. Mais de 90% acredita que sim, menos de 10%, cerca de 7% acreditando que não. Temos mais votos do que likes, tá? Vocês têm que deixar o like, por favor. Meta inicial de 500 likes aqui no De Primeira. Vou contextualizar para a gente entrar nesse tema do Zico, porque é o seguinte, ele participou ontem do Redação Sport TV, programa do Sport TV, evidentemente, antes do Jogo das Estrelas no Maracanã, que é tradicional, já tem quase 2 décadas, né, desse Jogo das Estrelas, com o Zico trazendo ex-jogadores e atuais atletas para confraternização. E aí, na entrevista, ele disse o seguinte: essa é a grande diferença lá fora para cá. Aqui continuamos sem aquele profissionalismo. Não tem jeito. Com o calendário que é, jogos de 3 em 3 dias, tem que viver praticamente para o futebol. Não pode ter muita diversão, perder noite, deixar de se alimentar, de treinar. Se for jogar contra eles, os europeus, vai perder. Pode fazer um jogo duro aqui ou lá, mas a tendência é apanhar. Aspas de Zico, do alto da sua experiência de quem jogou e, claro, acompanha futebol há tantos e tantos anos. Eu vi que você fez uma coluna, PVC, Zico é nosso rei, sobre o carisma e todo o que envolve a aura do ídolo Zico no futebol brasileiro e também como ser humano. Ele tem razão sobre essa tendência? A gente acabou de ver o Fluminense contra o Manchester City, meio que com um freio puxado, o time inglês é o melhor do mundo, evidentemente. O abismo ficou latente na final do Mundial de Clubes, PVC. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Acho que tem uma crise da seleção brasileira. E a crise deste ano é motivada pelo descaso e pelo desleixo da CBF com a seleção brasileira. O Reginaldo Rodrigues deixou a seleção ao acaso ao ter 2 técnicos interinos no período de um ano. Esse é um ponto. Aí você vai pegar os últimos 6 jogos, as últimas 5 Copas, o Brasil, quando encontrou o europeu, perdeu, né? França 2006, Holanda 2010, 2014 no mata-mata contra a Alemanha, 2018 no mata-mata com a Bélgica, 2022 no mata-mata contra a Croácia com empate. Os últimos 6 jogos do Brasil contra europeus foram 3 vitórias contra a Suíça, a Sérvia na primeira fase da Copa do Mundo. Primeira fase de Copa do Mundo, o Brasil ganhando a Croácia em 2014. E uma vitória no amistoso contra a República Tcheca. Empatou com a Croácia e com a Suíça nas últimas 2 Copas do Mundo e perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo de 2018. São 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Serve para nada. Que a grande pergunta é por que o Brasil não está ganhando mata-mata de europeu desde que venceu a Alemanha 2-0 na final da Copa do Mundo. Então, tem uma coisa acontecendo. Mas são 2 realidades diferentes. Uma realidade é a seleção brasileira, que precisa voltar a ser mais competitiva, é forte, mas não está conseguindo chegar à semifinal de Copa. Isso é grave. E o outro lado é o abismo que existe entre os clubes brasileiros e europeus. Isso é uma questão de investimento e de eles contratarem os melhores. E alguns dos melhores são brasileiros. Mas alguns dos brasileiros não são os melhores porque batem lá e voltam, no caso do Luiz Henrique. Que eu estava explicando agora, dentro do Fluminense se entende que ele não foi no nível de maturidade para chegar no futebol europeu e jogar bem, diferentemente do André. Então, se você pegar a elite do futebol brasileiro, os jogadores que atuam na Europa, e há bom tempo, Marquinhos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, você vai montar um time competitivo e vai dar jogo com o europeu, embora tenha tido muita dificuldade nos mata-matas. Outra questão é o nível dos clubes. E aí vai apanhar mesmo. Aí não tem. A última vez que o brasileiro fez gol em final de Mundial de Clube foi o Palmeiras de pênalti contra o Chelsea. E nos últimos 10 anos foi um gol. Desde o gol do Paulo Guerreiro contra o Chelsea em 2012, tem um gol em final de Mundial de Clubes. Então, isso é um abismo que não pode continuar assim. E isso passa pela situação da CBF. E a economia distinta completamente das realidades do nosso futebol sul-americano e da Europa, a tendência, se não houver algum ajuste de alguma maneira, a tendência é só aumentar, Luiz. E na esteira do que o PVC disse, pegando até o gancho do caso do Luiz Henrique, que é mais um dos jovens que vai cedo e acaba voltando, o Zico falou o seguinte também: eu creio que o futebol brasileiro parou um pouco no tempo no sentido de criatividade e essência. Isso é passado, não vai ter mais. Vai ter sim, começa na base. O que está acontecendo? Você forma bons jogadores, com 16 ou 17 anos eles já vão embora.
e lá entra o número de esquecer o importante do futebol brasileiro. Hoje o drible ficou uma coisa quase fora do futebol. Precisa entrar naquela forma de jogar, preparo físico absurdo, profissionalismo absurdo. Mas cada vez mais a gente vê os jovens do Brasil indo embora muito cedo e muito antes dele chegar no máximo potencial dele por aqui, Luísa. Eu acho que passa também pela situação financeira dos clubes que muitas vezes tem que vender, né? O Fluminense passou por isso com o Luiz Henrique, por exemplo. Tinha que vender de qualquer jeito, porque tinha que pagar as contas. Então, você acaba liberando jogadores. O Luiz Henrique, por exemplo, no momento que ele estava começando a ficar pronto, o Fluminense vendeu e ele saiu. Então, isso prejudica também no crescimento, né? Por isso que bate, volta, ou demora. Por exemplo, o Vinícius Júnior demorou um pouco até conseguir, de fato, entrar no Real Madrid e jogar os jogos e ser titular, né? Foi um processo, o Real Madrid conseguiu fazer esse processo com ele também conseguiu evoluir, então, mas tem muita gente que sai muito nova daqui e aí às vezes some na Europa, porque fica por lá e some, nunca mais aparece também, vem para cá às vezes no final da carreira, ou quando não tem mais mercado, e aí aparece num clube que às vezes disputa contra o rebaixamento, então a gente acaba perdendo muitos jogadores jovens assim, né? Eu acho que há uma na seleção, por comando, por tudo. Não é falando mal do Fernando Diniz, mas o Zico ontem também no programa falou sobre a questão do Diniz dividir o cargo, né? Que não tem como fazer isso com a seleção brasileira, e eu concordo também. Eu acho que o treinador da seleção ele tem que conversar com os dirigentes, ele tem que ter entrada nos clubes, saber, né, a parte interna do clube ali também, coisas que, como treinador do Fluminense, ele não pode fazer aqui no Brasil. Não pode conversar, né, com o Flamengo, com o Tite, para saber como é que anda o Flamengo. Então, tem uma limitação, de fato, foi uma escolha que a CBF fez. Vamos ver como é que fica agora, né, com isso tudo de Ancelotti, de Edinaldo, enfim. Há uma crise na seleção, muito financiada pela CBF, e o futebol brasileiro fica refém disso, né? Acho que essa fala do Zico sobre pode ter um jogo duro, de fato, pode ter. O Flamengo fez um jogo duro contra o Liverpool. Claro que o Liverpool não estava na sua melhor forma, né? Mas fez um jogo duro. O futebol é isso também, né? O Flamengo poderia ter conseguido uma bola ali. O Lincoln perdeu um gol que poderia ter mudado a história do jogo, mas é sempre aquele e se, né? E o Fluminense o próprio Fluminense, né? Os jogadores falaram, a gente jogou também de igual para igual, teve aqueles 15 minutos ali que o Fluminense conseguiu botar o City na roda, né? Como o pessoal falou. É isso, é um jogo duro, mas tem uma discrepância grande, né? Tem um abismo, eu concordo com a palavra do PVC, tem um abismo grande entre os europeus e os brasileiros. E, realmente, se olhar por esse abismo, a tendência é apanhar. Mas quem sabe, né? Nos próximos aí as equipes chegam mais preparadas ou aproveitam o momento ruim do adversário europeu, né? Enfim, futebol é dinâmico, mas eu acho que essa afirmação do Zico é justa. Eu acho que tem um aspecto, assim, até eu acho, Luísa, quando a gente compara o Vinícius Júnior e o Rodrigo, tem uma diferença porque eles foram contratados aos 16 e chegaram aos 18. Aí, se você for pensar, o Zico aos 18 não jogava no Flamengo. Ele começou a jogar aos 18, ele estreou, mas não era titular do Flamengo. Então, é diferente você pensar num jogador que chega aos 18 anos e vai passar por um processo de amadurecimento porque ele ainda é júnior na idade. Então, isso aconteceu com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo e eu acho absolutamente aceitável. A grande pergunta é por que você tem um jogador como o Scarpa que vai jogar no Nottingham Forest e não consegue. E são especialmente os jogadores de ataque. O Murilo é uma sensação no Nottingham Forest. O Bruno Guimarães é muito importante para o Newcastle, que classificou-se para a Champions League pela primeira vez em 21 anos. Esse ano faz uma campanha ruim. Diante da expectativa, faz uma campanha ruim na Inglaterra, mas o Bruno Guimarães faz um trabalho bom no Newcastle. O Danilo demorou para se adaptar, mas o Danilo hoje é titular do Nottingham Forest. O Paquetá provavelmente vai para o Manchester City em janeiro. O Paquetá está no terceiro clube inglês, o terceiro clube dele na Europa, né? Milan, Lyon, West Ham. Jogando muito bem pelo West Ham. Tá voando no West Ham. Agora, esses jogadores têm um nível de maturidade, eu sempre falo, o Brasil é o único país do planeta que tem campeões, que tem finalistas da Champions League em todas as edições do século XXI. Então, qualidade não falta do jogador de elite do Brasil. Só que ele não joga aqui.
Então, se você pegar na seleção... Por isso que a realidade das seleções é diferente da realidade dos clubes. Nos últimos 20 jogos contra europeus, o Brasil ganhou 13, empatou 4 e perdeu 3. Perdeu para a Bélgica, para a Holanda e para a Alemanha 7-1. Né? Se você considerar só os jogos oficiais, que são 8 desses 20, são 4 vitórias, um empate e 3 derrotas. Mas as vitórias são nas fases de grupo. É ganhar da Croácia na Copa de 2014, é ganhar da Suíça e da Sérvia na Copa de 22, é ganhar da Suíça, ganhar da Sérvia e empatar com a Suíça na Copa de 18. Não tá bom. Não tá bom. E a grande preocupação é que o Brasil está acontecendo um processo silencioso com o futebol brasileiro, que aconteceu com o basquetebol brasileiro bicampeão do mundo. Qual é a relevância do basquete brasileiro hoje no cenário internacional? Não há relevância. A gente está comemorando que tem jogador na NBA, que o Thiago Splitter jogou na NBA, que o Leandrinho jogou na NBA. É igual comemorar que o Ederson é campeão da Champions. Qual é a relevância disso? Agora, é muito mais fácil você trabalhar e organizar a seleção brasileira, entender o que está faltando nos mata-matas e se equilibrar de novo como seleção, do que um processo muito mais longo e duro de fortalecimento do futebol dos clubes aqui, que precisa acontecer com a criação da liga, e uma liga só, para que você estruture economicamente e consiga manter uma parte dos jogadores aqui. A gente está desesperado para contratar a reba da América do Sul. O De La Cruz não é reba da América do Sul, nem o De Arrascaeta. Mas, assim, quando você contrata o Júnior Alonso, quando você traz o Godoy do Estudiantes, você está contratando um jogador que não serve para a Europa. E o ponto central não pode estar aqui. A grande pergunta é por que você não tem um nível de profissionalismo que faça um jogador sair daqui maduro, técnica, tática e emocionalmente, para jogar na Europa quando for. Como foi o caso do Oscar, que em 2012, na primeira bola que pegou na Champions League, meteu entre as pernas do Pirlo e finalizou de fora da área e fez um golaço. Então, para não ser o Luiz Henrique que bate e volta, bate e volta, bate e volta, não faz sentido. E isso passa, sim, por um processo de mais cobrança profissional dentro dos clubes brasileiros e de fortalecimento econômico dos clubes do Brasil, não para contratar os melhores sul-americanos que não vão para a Europa, mas para manter os melhores brasileiros aqui por mais tempo, 4, 5, 6 anos. Esse seria o mundo ideal, né? Para a gente conseguir ver o cara chegar, não no auge, porque o auge inevitavelmente vai ser na Europa, mas pelo menos perto disso, por um pouco mais de tempo do desenvolvimento dele aqui no nosso futebol, o que ia ajudar o cara a render frutos não só financeiros, mas também esportivamente. Tivemos uma pequena desconexão com a Luísa Sá, repórter aqui do All Sport. Eu ia citar na esteira do comentário que ela fez sobre o Diniz dividir trabalho, né, seleção e Fluminense. Foi até o tema da conversa do Guardiola, né, ali na premiação pós-mundial. Como é que esse cara consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Estava conversando ali com o Marcelo. Imagina isso para entrar na cabeça do Guardiola, que nem tem o calendário com os clubes na Europa, como é o do nosso futebol por aqui. O Cláudio Vasco... Diga. City vai completar 63 jogos na temporada no sábado contra o Sheffield United. Na temporada não, no ano. O Fluminense jogou 72. Então. E sendo campeão também, assim, chegando nas principais instâncias, né, dos campeonatos. E chegando no limite deles lá, não chega perto do que a gente joga por aqui. O que eu ia citar é que o Cláudio Vasconcelos levantou uma bola aqui no chat. Acho que vocês vão discordar, mas enfim, a pergunta foi feita. Brasileiro de pontos corridos desde 2003. Brasil não tem títulos em Copa desde 2002. Apenas uma coincidência? Não é isso. Não é isso. Até porque os jogadores da seleção brasileira jogam mata-mata da Champions League. Não é estar desabituado a jogar campeonato de mata-mata o problema, né? Não, ganhou os últimos 5 mata-matas de Libertadores. Até porque também as principais ligas da Europa têm campeonatos por pontos corridos e as seleções desses países também continuam chegando forte nas máximas instâncias da Copa do Mundo. Luiz, acho que esse abismo, pelo jeito, a tendência é continuar se algo não for feito no futebol brasileiro para mudar esse cenário, né?
Eu não vejo sei lá, muita coisa positiva assim para o nosso futuro baseado em como o futebol brasileiro está sendo gerido atualmente, não. Acho que tem que mudar muita coisa aqui, né? A competitividade, acho que os times estão. Os clubes também têm que se organizar financeiramente, isso é fundamental para subir o nível também, né, de disputa, para não precisar vender esses jovens tão cedo, né? Poder formar todo mundo e depois vender, depois, né? Fazer, porque prejudica o jogador e prejudica o clube, que não pode nem usufruir do jogador que cria. O Fluminense sofre muito com isso. Os jogadores saem muito cedo, vão para a Europa, às vezes somem na Europa também, e o Fluminense não aproveita, porque não pode ter esses jogadores por muito tempo, porque precisa vender, e os jogadores também vão muito cruz para os clubes europeus. Então, acho que a tendência, né, com os clubes tentando se organizar, seja por SAF, seja, enfim, botando as contas em dia, a tendência eu acho que assim a gente consegue, talvez lá na frente, disputar. Hoje, realmente, com esse cenário, a CBF como está, acho que fica um pouco complicado. E a gente vai falar agora na sequência sobre o bastidor da CBF, que ainda tem essa questão do Edinaldo Rodrigues e do vem ou não vem do Ancelotti, que é tema lá na imprensa espanhola, no jornal AS da Espanha. Luísa, obrigado pela participação com a gente neste plantão pré-Réveillon. Estamos juntos e as portas do De Primeira estão abertas. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Agora eu vou me preparar para a folga, né? Plantão de Natal acabando, vou me preparar para a folga de Ano Novo, que ninguém é de ferro. Valeu, gente. Bom Ano Novo para todo mundo e até a próxima. Muito bem. Boas festas, boa virada, bom Réveillon e boa folga para a Luísa Sá. Afinal de contas, jornalista também, às vezes, não é sempre, mas às vezes também tem o seu tempo de descanso.